Boas pessoal, eu sou o Vi e estou aqui com o Labs para mais um episódio de Cripto Conversas. Boas. Então, hoje nós, como todas as semanas, não é verdade? Tivemos uma semana interessante, em que o preço da Bitcoin subiu muito, mesmo muito, contrário ao que de facto era esperado, não é, Alex? Sim, principalmente com a abertura das shorts, as shorts, aliás, dos futures, dos shorts e longs, que ia começar esta semana, havia um bocado de medo acerca do preço. Sim, o que aconteceu foi que houve bolsas, principalmente em Nova York, que bolsas não, corretoras, que quando abriram o mercado do short, como se previa que elas iam comprar muito para fazerem depois os shorts e os longs, previa-se que o preço ia subir muito no princípio da semana e no final da semana ia descer. Ou seja, ia subir domingo e depois ao corrente da semana ia descer. O que de facto não aconteceu. Subiu bastante no princípio da semana, segunda, terça e quarta, mais ou menos, e agora está de facto a manter. E eu não estou a Sim, ver assim nos últimos dois muitas dias tem tido condições de uma, descer nos muito últimos mais dois do dias que tem isto. tido uma espécie de pronto, tem mantido o preço, tem descido um bocado, mas também depois daquela run toda era normal descer um bocado, e como era de esperar, Sim, é, a claro, dominância começa. da Bitcoin começou a descer. Julgo que há uma semana ou pouco mais de uma semana estava por volta dos 60 ou acima dos 60% de dominância, ou seja, mais de 60% do dinheiro todo nas cryptocurrencies estavam de facto em Bitcoin. E como era de esperar, desceu, e isto obviamente é sempre bom para as altcoins, porque o dinheiro basicamente sai da Bitcoin e vai para as altcoins, e temos aqui increases muito altos. Sim, é verdade. Esta semana tivemos também muitas altcoins, tiveram aqui runs doidas mesmo, e coins bastante conhecidas, já estavam bastante no topo, e mesmo assim conseguiram ter runs muito, muito altas. Sim, mas nós vamos falar mais sobre elas mais tarde, principalmente na parte das sugestões de investimentos. Agora, esta semana tivemos também outra notícia bastante importante, que foi o facto do Litecoin, ou Litecoin, ter subido bastante, em par com o Ethereum, a modos que a Coinbase deixou temporariamente de vender e comprar Ethereum e Litecoin. Mais tempo o Litecoin, because subiu mesmo exponencialmente. Sim, o Litecoin este ano tem tido uma run completamente ridícula. O preço já aumentou mais de 100 vezes, literalmente, desde o início do ano. Litecoin no início do ano estava por volta dos $3 e agora está por volta dos $300. Teve duas runs em que basicamente fez um 10x, que teve uma que foi de cerca de 30 para à volta dos $30, depois manteve-se estável, houve uma altura que foi para os $80, estava depois desceu outra vez, e basicamente nestas duas últimas semanas, mas principalmente nesta semana anterior, teve um crescimento ridículo. E o facto de falares da Coinbase é muito interessante, porque o que aconteceu é, como temos tantas pessoas novas a entrar, e estas pessoas novas estão a entrar, praticamente toda a gente vai logo para o Coinbase, porque é tipo a aplicação mais fácil de comprar. Só que o Coinbase depois tem uma coisa engraçada, é que só existe Bitcoin, Ethereum e Litecoin. E normalmente numa exchange, quando os preços normalmente entre exchanges são basicamente os mesmos, porque existe leverage, ou seja, a partir do momento em que uma coin dentro do mercado, dentro de uma exchange qualquer, existe menos, o preço ela vai aumentar. E quando algum investidor, ou normalmente até existem bots, veem isso, basicamente o que eles fazem é vão a uma exchange em que essa moeda existe a um preço mais baixo, porque existe mais oferta, ou pelo menos a oferta e a procura é mais ou menos equilibrada, compram muito dessa coin, enviam para a outra exchange e depois vendem na outra exchange a um preço elevado, ou pelo menos acima do que compraram, ou seja, tem ali um retorno quase que instantâneo, e muitas vezes eles até fazem isto várias vezes, e é assim que basicamente os preços ficam estáveis entre exchanges. O que é que aconteceu? Isso basicamente não estava a dar para fazer muito bem na Coinbase, porque as únicas opções que existiam eram o Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Quando o Bitcoin ou o Ethereum estão nesta situação, é fácil de fazer, porque podemos simplesmente comprar Litecoin e enviar. O Litecoin tem poucas fees, a transação é relativamente rápida, então permite fazer esse leverage. O que estava a acontecer é que o Litecoin teve aqui um crescimento quase que exponencial,
e principalmente na Coinbase aquilo estava mesmo muito alto, o preço estava muito acima porque não havia, simplesmente eles não deviam ter Litecoin suficiente para as pessoas que estavam a comprar. Então houve uma altura em que o Litecoin estava quase 100 euros acima na Coinbase que no Kraken. E só que o problema é que era muito difícil fazer leverage, porque a Bitcoin tem transações muito demoradas neste momento, a network não está grande coisa, tem fees relativamente altas também, ou seja, à partida para fazer leverage não é uma boa moeda porque perdem-se bastantes lucros no processo. E o Ethereum, apesar de ser relativamente bom para isso, também tem tido a network deles bastante congestionada, principalmente por causa dos kittens, etc. Sim, E então estava muito complicado fazer exato. esse leverage e então tínhamos uma discrepância de preço a uma certa altura que era completamente ridícula. Sim, os CryptoKittens até há poucos dias atrás estavam completamente a entupir a rede Ethereum. Eu tive imensas dificuldades em transferir o meu Ether de um lado para o outro, tive de usar imenso gás. O que me deixa um bocadinho desapontado, ligeiramente desapontado com o Ethereum, porque apesar de ser é assim, nós sabemos que é uma coisa grande o jogo, porque houve muitas transações, mas apesar de tipo, uma coisa tão simples, conseguiu quebrar uma network que é usada por bancos e é usada por imensas plataformas, imensas empresas, mas tanto o responsável, o Vitalik, disse, tanto o Vitalik como outros responsáveis pela equipa do Ethereum mantiveram-se numa posição que, na minha opinião, eu gostei, ou seja, eles não acabaram com o CryptoKitties mesmo com o CryptoKitties entupir a rede deles, e isso dá alguma credibilidade à rede. Mas nas smaller news, nas notícias menos importantes esta semana, nós temos aqui um tweet do Koppelman em que ele diz que se tu és, eu vou ler em inglês, depois traduzo. If you are new to blockchain and you wonder which of the top 100 from the coin market cap will win, you should realize that 43 of those coins are on the Ethereum blockchain. Ou seja, aqui temos mais um exemplo da importância do Ethereum atualmente nas cripto, em que 43 do top 100 das moedas mais valorizadas estão na rede do Ethereum. Sem dúvida, o Ethereum, à partida, uma das grandes coisas que trouxe foi exatamente a possibilidade de fazer aplicações em cima dele, fazer outras cryptocurrencies em cima dele, com os smart contracts, etc. E sem dúvida que impulsionou muitas outras cryptocurrencies que foram surgindo. Sim. Para além desse tweet, temos aqui outra notícia. Esta aqui não é assim tão boa, não nos há de afetar muito a nós. Obviamente que há de afetar um pouco os preços da cripto, mas basicamente a Coreia do Sul vai começar a taxing crypto, a taxar a cripto com fees. Vai fazer com que os estrangeiros, ou seja, as pessoas que não vivem na Coreia do Sul, não possam comprar nem vender, ou seja, não possam usar as suas exchanges, e vai banir o ICO, tipo, que as exchanges possam avaliar os ICOs para se eles podem ser vendidos ou não. Sim, e também a promoção aqui, principalmente que uma coisa que começou a surgir eram as exchanges, de certa forma, promoverem ICOs, ou seja, isto já acontece na Binance, principalmente, o que é o caso mais explícito disso, mas acho que existem mais algumas exchanges assim novas que costumam fazer isto. Porque é que isto aconteceu? Em primeiro lugar, julgo que a parte de pôr impostos é relativamente normal. Acho que todos os governos eventualmente vão começar a fazer isso. Não vejo aqui nenhum problema. Até acho que de certa forma é bom porque traz mais credibilidade, por ser uma coisa que, em vez de não ter regulamentação nenhuma, tem regulamentação que, apesar de poder estar a tirar um bocado de lucros por causa dos impostos, etc., acaba por trazer quer dizer que de certa forma é controlada e existe uma espécie de government backing. Isso obviamente atrai muitos investidores que ainda estavam um bocado inseguros acerca do estado legal das cryptocurrencies, etc. A parte de parar de basicamente proibir menores e estrangeiros de usarem as plataformas ou as exchanges deles, isto principalmente deve-se ao facto de
julgo que a maior parte das exchanges, se não todas as chinesas, continuam banidas, desde do ban dos ICOs e depois das exchanges, que aconteceu já para aí há 2 ou 3 meses. E o que é que começou a acontecer? A maioria dos traders chineses que continuavam interessados em cryptocurrencies tiveram de ir para outros sítios. Nomeadamente o Japão e a Coreia. A Coreia foi um dos sítios que recebeu mais destes traders, começaram a usar as exchanges da Coreia do Sul e obviamente agora eles provavelmente deviam estar a começar a ter problemas por causa disso e decidiram simplesmente banir foreigners. Ok, isto vai ter um impacto muito interessante porque o que já acontece agora é que na Coreia do Sul principalmente existe, parece como um interesse enorme por cryptocurrencies, existem pumps o tempo todo, é uma dos países que compra mais cryptocurrencies. E uma coisa que já estava a acontecer esta semana é que quando a Bitcoin estava a aumentar imenso, a Bitcoin estava quase 2, 3k acima do preço das exchanges aqui do West, ou seja, chegaste até alturas em que a Bitcoin nas exchanges coreanas valia quase 20 mil dólares, ou seja, isto existe porquê? Porque provavelmente existe pouca gente a vender e como eu falei antes, é um processo difícil de fazer leverage porque para criar uma conta na Coreia era preciso ter uma conta bancária na Coreia, passar pelos processos de verificação, etc. Na altura ainda era possível, agora vai deixar de ser possível, não faço ideia como é que se vai afetar os preços em termos de discrepâncias entre exchanges, mas julgo que se já era assim, vamos começar a ver provavelmente os preços da Bitcoin nessas exchanges a ser muito mais alto e pode criar boas oportunidades aqui. Eu penso que o maior problema que isto tem é o facto mesmo dos chineses, muitos dos chineses ficarem sem chão. Porque muitos dos chineses, como tu disseste, eles usavam as exchanges coreanas. Eu não tenho certeza como é que isto vai afetar o preço. Agora, de certo que vai haver diferenças de valores de preços entre as exchanges coreanas e as nossas. Agora, isso em princípio vai ser bom para nós, mas é uma coisa que nós temos de esperar para ver. Sem dúvida. Também temos aqui um tweet muito interessante, em que basicamente um dos argumentos que muita gente continua a usar acerca de mining de Bitcoin é que basicamente a energia é desperdiçada. Isto porquê? Porque o mining é feito de uma forma em que nós literalmente, ao fazer proof of work, os processadores ou os GPUs ou os ASICs que estiverem a minar, basicamente o que eles estão a fazer é cálculos complexos. Esses cálculos complexos não são usados para nada, simplesmente como proof of work, para dizer que estão a trabalhar, e muita gente vê isto como um desperdício de energia. A questão é que o Bitcoin mining é uma coisa que, por exemplo, em comparação com o gold mining, tem custos energéticos muito, muito baixos. E como o Bitcoin basicamente tem sido defendido ultimamente como uma espécie de ouro digital, acho que é uma perspectiva muito interessante de ver a Bitcoin. Acho que de facto Sim, tem potencial para ser uma espécie de ouro digital, como uma coisa para manter valor, que não perde valor, exatamente como o ouro. E de facto aqui conseguimos ver, estou aqui uma imagem que basicamente compara os valores de Bitcoin mining com gold mining e nós temos aqui Bitcoin mining com 28.27, aliás, julgo que são terawatts ou alguma coisa do género, e gold mining tem 132 terawatts, ou seja, é uma diferença abismal, pelo que esse argumento do consumo de energia excessivo ou desnecessário é um bocado, tem algumas falhas. Só por curiosidade, a produção de Fiat tem um consumo de energia de 11 terawatts hora, que é mais, mesmo assim é mais do que o da Bitcoin, apesar de ser muito menos do que o ouro, obviamente. Outras notícias, o Roger Ver basicamente disse que iam lançar, a Bitcoin.com ia lançar uma espécie de cartão de crédito da Visa, Ou um cartão de débito. cartão de débito, aliás, da Visa, em que basicamente as pessoas podem pagar com Bitcoin Cash, ou seja, é interessante. É basicamente um Mónaco, mas para Bitcoin Sim, Cash. de forma mais Mas direta. certo, a situação é que o Mónaco de certeza absoluta que vai deixar de existir Bitcoin Cash no futuro próximo, por isso não vejo assim qual é a vantagem. E no Mónaco podes usar também outras currencies, incluindo o MCO.
por isso não vejo assim qual é a grande vantagem, mas Eu acho que não é mais são boas diretamente para notícias, as não é? pessoas que não estão a par, porque o Monaco ainda é uma currency uma cripto, aliás, que ainda não é muito conhecida. Tem algumas pessoas que conhecem, mas Certo. há muita gente que se calhar não confia, ou pronto, também vão ver uma alternativa aqui. Pronto, acho que é interessante. Não sei se é necessário, porque supostamente o Bitcoin Cash tem as transações mais rápidas e pronto, não tem FIIs, etc. Devia haver aqui uma forma de pagamento, se calhar digital ou pelo telemóvel ou com qualquer tipo de protocolo que fosse mais interessante. Isto parece um bocado convencional, mas é sempre uma opção, é uma coisa boa se terem esta opção em cima da mesa para quem quiser. Sim, exatamente. Mal não faz, na verdade. E Ah, temos, para além disso, não temos diz aqui isso. um tweet que eu queria falar do Charlie Lee. Para quem não sabe, o Charlie Lee é o criador da Litecoin. É uma pessoa que tem bastante respeito, é bastante respeitada, Sim, aliás, na comunidade, costuma muito ser bem. bastante imparcial e ser uma pessoa bastante simpática. E basicamente ele fez aqui uma analogia esta semana que eu achei muito interessante, em que ele disse: Fiat is to gold as Lightning Network is to Bitcoin. Basicamente ele diz que o dinheiro fiat, ou seja, euros e dólares, estão para o ouro, como a Lightning Network está para a Bitcoin. Porquê? A Bitcoin, neste momento, a Bitcoin, não o Bitcoin Cash, mas a Bitcoin mesmo, é considerada uma coisa má para fazer pagamentos. Obviamente, neste momento, a forma como a tecnologia está feita não é muito eficiente para isso, porque temos taxas muito altas, temos transações que demoram imenso tempo, pelo que isto é completamente ineficiente para fazer pagamentos. O que ele está aqui a sugerir, a Lightning Network, para quem não sabe, é um protocolo que vai ser implementado no futuro na Bitcoin, ainda está a ser desenvolvido, mas é basicamente um protocolo que muda a tecnologia, faz aqui uma espécie de upgrade, é uma espécie de segundo layer acima da blockchain e basicamente aquilo permite imensas transações por segundo, permite taxas muito baixas ou acho que quase não existentes e transações quase instantâneas, ou seja, basicamente a partir do momento em que a Lightning Network for implementada com sucesso, a Bitcoin passa a ser o que realmente ideologicamente ou idealmente quer ser, que é um método de pagamento digital sem custos, rápido e para qualquer sítio, pronto. E o que ele está a dizer basicamente é que a Lightning Network vai ser uma espécie de dinheiro convencional, enquanto que a Bitcoin em si vai ser uma espécie de ouro. E eu acho que é interessante, porque a Bitcoin em si é um store of Sim, value, é uma coisa para manter valor, e a Lightning Network vai ser uma coisa que vai permitir fazer pagamentos e trocar esse valor da mesma maneira como o dinheiro convencional permite. sim, porque o atual problema, para quem está entrado na cripto agora provavelmente não sabe, mas o atual problema da Bitcoin é exatamente esse. Problema ou não, não sabe, não é? Mas o atual problema é mesmo que há fees muito altas para movimentar Bitcoin e demora muito tempo. Comparado com outras criptos mais recentes, ou mesmo diferentes só, um, que são muito mais rápidas e têm muito menos fees. Ou seja, atualmente, como método de pagamento, a Bitcoin é tal como usar ouro, tipo, não, não é estúpido. Um, por isso, se isto de facto for para a frente, a Lightning Network era algo fantástico. E não sei até que ponto é que isto ia não eliminar, mas bater um bocadinho para baixo o Bitcoin Cash. Sim, também existem alguns argumentos contra a Lightning Network. Obviamente eu não vou estar a discutir isso agora, mas à partida é uma solução excelente em termos de resolver os problemas de scaling, a resolver os problemas das fees e a resolver os problemas do tempo de transação. E já está a ser desenvolvida, aliás, o desenvolvimento já está relativamente avançado, supostamente de acordo. Eles pensavam que ia demorar mais tempo e afinal estão a conseguir fazer aquilo relativamente rápido, como quem diz antes do tempo, e ainda não há uma espécie de timetable ou uma espécie de tempo até ser released, mas há muita gente que diz que para o ano ou no máximo daqui a 2 anos isto pode ser released, e acho que isto de facto era uma coisa completamente revolucionária para a Bitcoin e era uma coisa que ia ser muito boa. Sim, concordo plenamente. Agora, acabando aqui estas notícias, passamos para a nossa moeda da semana, a nossa cripto da semana, que esta semana é o NLC2. Este é o ticker, o nome é No Limit Coin.
No Limit Coin é uma cripto, um token feito para auxiliar uma plataforma online de fantasy sports. Os fantasy sports são uma indústria gigante. As pessoas aqui na Europa não têm muita noção, mas nos Estados Unidos é uma indústria muito grande. E, e se realmente isto pegar isto da No Limit Coin, neste facto do No Limit Fantasy Sports, se isto pegar, isto subia imenso e eu Sim, é acho que assim, é é um uma projeto cripto muito para interessante. ter no meio. Aqui existem dois fatores determinantes. Existem muitos sítios nos Estados Unidos onde o fantasy betting ou fantasy sports, ou fantasy sports, aliás, um, é ilegal, ou seja, não é permitido nesses estados. Apesar disso, as pessoas desses estados continuam a fazê-lo, arranjam maneiras de o fazer, mas isto de facto é uma indústria muito grande e o No Limit Coin é uma moeda muito interessante, é uma moeda nova. A maioria das pessoas não conhece, ainda está bastante para baixo em termos de rank, é o número 216 em termos de market cap, só tem um market cap de 24 milhões de dólares, ou seja, é pouco. Neste momento eu acho que pelo preço que é, ele já tem uma plataforma feita, a plataforma já funciona, tem dado bastantes cartas, digamos, e quando temos uma coin que está tão abaixo em termos de market cap ainda, que é uma coisa nova e que já tem uma plataforma feita, já tem um produto funcional, já tem tanta coisa, isto para mim é um excelente investimento, porque foi como eu disse antes, há muitas coins por aí que estão muito, muito acima e que simplesmente são só ideias ainda, que o development vai ser tipo todo feito, ainda não há nada, basicamente a única coisa que elas estão a vender por agora é tipo especulação, é dizer, género, este produto vai fazer isto, é muito bom, mas só vamos lançar isto aqui a 2019, you know? E Certo, quando ideias. existe uma moeda assim, com uma plataforma boa, eu acho que é uma coisa muito interessante e aconselho toda a gente a dar uma própria vista de olhos. Há pouco tempo uh, deram um rework no site deles, agora tem uma plataforma muito, muito fixe. Tem wallets para Windows, para Mac, para Linux, tem a web wallet. Sim, eles dão 4% ao ano quem fizer stack das moedas deles numa wallet Mac ou Windows. O que 4% pode não ser muito, até porque isto não é o tipo de moeda que nós teríamos muito, mas ainda assim é bom. Mais coisas boas desta moeda é o facto das transferências serem quase instantâneas. São tipo 3 segundos em média, o que é fantástico para uma cripto. Tem fees muito baixas, só para ter uma noção, um NLC2 é cerca de 13 cêntimos atualmente, e a fee de transação por cada um é 0.0001 NLC2, ou seja, é quase nula. Depois eles têm também o Proof of Stake, têm muitos desportos onde vocês vão poder, se quiserem, jogar. E ao contrário, o que esta cripto ganha e é o marketing deles, o que eles usam mais como marketing é o facto de, como eles estarem baseados numa cripto, eles não têm, não há tantas fees como quando nós fazemos betting em outros fantasy leagues. Ou seja, aqui ganha-se muito mais, e é muito mais justo. A plataforma está muito bem feita, eles têm imensos desportos. Eu atualmente já uso, porque eu sou um fã dos desportos. E pronto, é uma coisa para darem uma vista de olhos. Eu acho que a médio e longo prazo isto vai ter um boom, e vai ser bom. Sem dúvida. Aqui, se gostam de Fantasy Exports, sem dúvida alguma, vejam a plataforma deles. Eu acho que vão gostar, é uma plataforma muito bem feita, e tem bastantes esportes. E mesmo se não gostam, é um excelente investimento de qualquer forma. É uma empresa que está a crescer, aliás, uma cripto que está a crescer. É uma coisa nova que ainda tem muito pouco financiamento, e já tem um produto mesmo lançado. E isto, sem dúvida, para mim é das melhores oportunidades que é o que uma pessoa quer. É uma pessoa que quer uma cripto está a ser desenvolvida, tem uma boa equipa atrás, tem bastante desenvolvimento, no entanto, ainda não há dinheiro nela, ou seja, basicamente não há melhor Sim. situação para comprar uma cripto do que esta.
Já para não falar da equipa, que tem uma equipa muito boa, muito responsive no Twitter, muito ativa, que eu mandei tipo 3 e-mails para eles a tirar dúvidas básicas e eles responderam-me em um dia, e isto são tudo prós. A parte disso, agora vem a parte da nossa shitcoin, o nosso projeto horrível, e esta aqui é nacional. É o Cripto Escudo. Não sei se já ouviram falar disto, mas é Oh boy. horrível. O que é o cripto escudo? Não faço ideia. É uma moeda da era digital. Basicamente, o que queriam fazer aqui era uma cryptocurrency portuguesa. Não há tipo, não há vantagens nenhumas Sim. em relação a qualquer outra, simplesmente é portuguesa. E aliás, não há vantagens, é uma maneira soft de dizer isto. Porque isto, a única coisa que tem são desvantagens, até em relação a outras criptos. Ela é horrível. A equipa simplesmente não é boa. Eles têm uma página no Facebook, mas eles nem são sequer muito ativos. A tecnologia não funciona. A moeda vale 0,000338 tipo, se vocês lerem o white paper deles, vocês vão ver que eles são mesmo maus. Tipo, o objetivo deles é. Melhor parte. Eles dizem que com o cripto escudo eles conseguem combater o déficit de português. Não sei como é que eles planeiam fazer isto quando a moeda está tipo a 0,0003 dólares, Eu mas julgo pronto. que eles nem sequer têm nenhum white paper. Acho que. Não tem. Não tem white paper. Não tem. Está É aqui assim, no este site projeto só. foi uma coisa que eu já deparei a primeira vez já há alguns meses e foi uma coisa que me chamou a atenção, um cripto escudo, uma moeda portuguesa. Vamos cá ver, obviamente um projeto português, queria ver o que era, fiquei curioso, etc. Inicialmente, pá, ainda tinha um bocado de esperança, mas depois, à medida que eu fui investigando sobre ele, cheguei à conclusão que isto de facto era um projeto, pá, morto quase. Eu tinha imensas dúvidas sobre isto, porque eu cheguei aqui ao site e, como qualquer pessoa chega aqui ao site e começa a ver que eles falam de várias coisas, mas nunca dizem nada concretamente. E eu basicamente fui à página do Facebook deles, comecei a falar com eles e chegou uma altura em que eles simplesmente, tipo, eu fazia perguntas e eles, não tendo resposta, basicamente ignoravam-me. E eu a partir daí, ok, isto de facto é uma equipa fantástica que está por trás da moeda. Mas perguntas básicas, por exemplo, uma coisa que eles perguntava sempre é como é que eles esperavam que o cripto escudo valorizasse, qual era a vantagem de usar o cripto escudo. Não existe nenhuma. Eles dizem basicamente que eles dão 15 criptoscudos a cada português, e tipo eu digo, ok, pronto, e agora? O quê? 15 criptoscudos vale o quê? Não vale nada, e o que é que um português vai fazer com cada criptoscudo? Mas tipo, estamos a brincar. Uma coisa tem de ser boa para valer dinheiro, tipo, não basta ser limitada, não é? E de facto isto é horrível, a tecnologia é má, como o Labs disse, eu passei pela mesma situação, eu fiz tipo 2 ou 3 perguntas relativamente básicas, tipo essa, em que eles me responderam, quando eu comecei a confrontar os factos, eles deixaram de responder, o que, pronto, nós podíamos ter aqui uma coisa boa, não é, com o nome CryptoScudo, alguma coisa portuguesa, mas de facto, infelizmente, não é o que parece. Eu sem querer falar mal, isto para mim é um projeto, pá, horrível mesmo. Este projeto já existe desde 2014, ou seja, já tem algum 3 anos. A questão é que eles não fizeram basicamente nada até agora. E isto é interessante porque eles tiveram um artigo, ou 2 artigos até, em vários jornais portugueses, em 2014 ou 2015. Ou seja, eles tiveram aqui uma oportunidade excelente para se afirmarem numa altura em que as criptos basicamente ainda estavam numa fase muito mais prematura do que está agora. E tiveram esta atenção dos mídias, etc. E basicamente não fizeram nada com isso. E isso é uma coisa que eu achei completamente ridícula. A partir do momento em que eles dizem que um dos objetivos do cripto escudo
É valorização, e eu vou ler literalmente o que eles dizem. Valorização pretende-se conseguir, num prazo de 5 a 25 anos, fazer valorizar progressiva e sustentadamente o criptoescudo até pelo menos 1000 euros. Tipo, como é que isto é possível? Um criptoescudo vale bastante menos que um cêntimo. Eles querem que isto valorize até 1000 euros. Vale 1 milésimo de cêntimo. Vale 0,000. Não, vale 3 milésimos de cêntimo, aliás. Pronto, é uma coisa completamente ridícula, porque a partir do momento em que eles dizem que um dos objetivos é que esta moeda que nós criamos valorize até 1000 euros, porque não faço ideia, e qual é o objetivo dela valorizar até 1000 euros, isto é mais ridículo ainda, uma valorização suficiente para conseguir pagar a totalidade da dívida pública portuguesa que no momento de lançamento do criptoescudo rondava os 220 bilhões, aliás, milhares de milhões de euros. Isto não faz sentido nenhum. Isto não faz sentido nenhum. Agora, Mas de qualquer forma, é assim, eu recomendo-vos a dar uma vista de olhos no criptoescudo, que é que para vocês de facto formarem uma opinião. Claro, isto é a basta nossa procurarem, opinião. claro, basta procurarem criptoescudo no Google. Tenham atenção, porque quando entrarem no site, isto aqui provavelmente vai ter um aviso a dizer que o site não é seguro. Vocês têm de adicionar uma espécie de exceção para poder entrar no site, o que inspira logo imensa confiança na moeda. E deem uma vista de olhos, porque eles têm um site bonito, mas de resto não existe nada. A moeda é completamente inútil. Eu lembro-me que há pouco tempo estive a ver o que é que eu podia fazer com a moeda e literalmente a única coisa que eu podia fazer era comprar pulseiras de plástico a uma pessoa que as fazia à mão num blog pessoal, portanto, e julgo que esse blog pessoal já nem sequer está a funcionar, ou seja, o criptoescudo neste momento é completamente inútil. Este projeto para mim é como se estivesse praticamente morto, não me parece que haja aqui nada para lhe pagar sequer, tirando o design do site. E pronto, mas de qualquer forma, deem uma vista de olhos e formem a vossa própria opinião. Mas pronto, não tenho mais nada a dizer sobre o criptoescudo. Agora, passando aos investimentos, às propostas de investimento da semana, e dizendo, como nós dizemos sempre, que isto são as nossas opiniões, nós com isto nós não estamos a dar, isto são conselhos em termos de que nós acreditamos nisto, não é para seguir isto à risca, muito menos tipo, comprarem sem primeiro verem, o que eu não acredito que qualquer um de vocês faça, não é? Mas pronto, just in case. Isto são só opiniões nossas. A primeira oportunidade de investimento é o Vertcoin. Vertcoin, que é uma cripto que me salta muito à vista porque tem uma coisa boa que é para os mineradores, que é, atualmente, como sabem, é quase impossível ou profitable, rentável, minarem Bitcoin com uma placa gráfica, right? Tipo, toda a gente sabe que, pronto. Agora, o Vertcoin o que faz foi, eles proibiram os ASICs, ou seja, eles só deixam minar com o que eles querem minar, com o que eles querem que nós minemos. Ou seja, eles só deixam minar com as coisas mainstream do mercado. Assim, toda a gente pode minar Vertcoins com CPU, sei lá, um CPU normal, com uma placa gráfica da NVIDIA ou da AMD, e ter de facto algum profit. Assim, não é fantástico, obviamente, mas tem de facto algum profit. O Vertcoin subiu bastante. Eu comprei Vertcoin a 3 euros e agora está a 6. Eu mesmo assim acho que vai subir mais agora a médio prazo. O que é que achas, Lopes? Sim, eu também acho. O interessante aqui da Vertcoin é, como tu disseste, isso de minar com placas gráficas, que faz com que a moeda em si possa ser mais descentralizada, porque deixam de haver estas minas grandes de ASICs a controlar o mercado, e é esse o selling point. Ela teve uma valorização muito grande em novembro, mas as alters todas têm aumentado, principalmente durante as últimas semanas, e a Vertcoin basicamente teve um crescimento pequeno, ou seja, eu acho que ainda vai entrar aqui dinheiro. E também aconteceu uma coisa que foi o halving, aconteceu julgo que foi ontem ou anteontem, portanto é uma coisa para manterem debaixo do olho, porque isto a qualquer momento pode começar a valorizar e é uma boa oportunidade. Sim. Apart from that, Modum, médio e longo prazo, é uma ICO, estou certo, não é? Não, já saíram da fase do ICO, agora... já saíram da fase ICO, pronto. Então, o que acontece com o Modum é que eles são uma espécie de IOTA. O Modum é feito para coisas maiores, a gestão de cidades, fábricas grandes e tudo mais.
Eles têm um bom site, um bom projeto, uma boa equipa. Sim, nós já falámos do modo nas últimas. Já falámos do modo antes, aliás, é uma coisa que nós Sim, temos dito às pessoas para comprar, e em termos de preço, desde que basicamente começámos a dizer às pessoas para comprar, ele não tem tido uma performance muito boa. O que pode ser mau, podem considerar isso mau, eu pessoalmente considero que é bom, porque acho que à medida que vai descendo, quanto mais desce, melhor a oportunidade de entrada é. Pelo que, sem dúvida, que está a começar a ser uma oportunidade excelente que sim, exato. definitivamente não devem deixar passar ao lado. Também é um investimento a mid ou long term. Depende de tudo como vocês acreditam no projeto, não é? Vocês vão ao site e vejam o que acham. Mas a Dex, outra oportunidade boa de investimento a médio prazo, acho eu. Sim, o ADEX, basicamente o que eles fazem tem a ver com decentralized advertisement, ou seja, tem a ver com publicidade e descentralizada. Isto eles agora são uma das criptos que é feita através do NEO, da mesma forma como existem muitas que são feitas através do Ethereum. O NEO tem uma espécie de plataforma semelhante. E basicamente eu julgo que eles no final de janeiro vão lançar a plataforma deles, ou vão fazer uma espécie de rework, ou julgo que é o lançamento inicial mesmo da plataforma. Portanto, isso é uma coisa muito importante para uma cripto, que é de facto lançar o produto, e então definitivamente devem manter isto debaixo do olho. Sim, sim. Para além disso, o NLC2, como nós falámos há bocado, que já falámos das vantagens deste, tanto para os utilizadores do Crypto Fantasy Sports, como para os traders, se acharem que é uma boa possibilidade. Sim, parece um bom Isto, investimento. exato. Depois, para além disso, o Salt. Sim, o Salt é uma plataforma, julgo que é a principal plataforma de lending, ou seja, de empréstimos com cryptocurrencies. É um projeto novo também, mas que basicamente tem tido uma run bastante grande, digamos, no último mês, e agora parece estar a estabilizar um preço um bocado abaixo, não, mas não tão alto como o preço mais alto sempre, e também não tem tido este crescimento tão grande nos últimos 7 dias ou nas últimas 2 semanas, pelo que sem dúvida é uma coisa que deve manter debaixo do olho, porque a qualquer momento, exatamente como a Vertcoin, pode ter aqui outro boomzinho, e é uma coisa e é um projeto interessante também, que é uma coisa que eu acho pessoalmente é muito interessante, e deem uma vista de olhos e sem dúvida mantenham isto na vossa watchlist. Sim, e é baseado em Ethereum. O site representa credibilidade. Aliás, o Salt já tem muita credibilidade na área da cripto. E desta semana é tudo. Nós queríamos também falar sobre um grupo no Facebook e no Telegram, que é o Current Crypto. Nós gostamos bastante, vocês deviam ir lá ver. O grupo chama-se Current Crypto, tudo junto. Lá vocês podem receber dicas sobre criptos que estejam. Tipo, dicas de pessoas sobre o estado das cryptocurrencies, oportunidades de investimento, tudo mais. No grupo do Telegram, que vocês podem encontrar certo no grupo do Facebook, no grupo do Telegram vocês podem falar, interagir, fazer perguntas. É uma muito boa oportunidade para ficarem a perceber mais sobre cripto e saberem de algumas oportunidades de investimento de quem já sabe muito de cripto. Sim, temos aqui um projeto português, é importante dizer, isto é uma espécie não uma espécie, é literalmente uma comunidade portuguesa à volta da cripto, que é uma coisa que ainda não existem muitas, e é interessante, tem uma vista de olhos. Eles também estão a começar agora alguns projetos interessantes para quem quiser participar. É uma questão de também chegarem lá e informarem-se sobre o assunto. É possível que falemos mais sobre estes investimentos ou estas oportunidades que eles, ou estes produtos, de certa forma, que eles estão a tentar lançar. Provavelmente vamos falar mais disso em futuros podcasts, mas por agora deem uma vista de olhos e vejam o que acham. Sim, Current Crypto, tudo pegado. Para além disso, queríamos convidar-vos a visitarem o nosso Twitter. O handler é Cripto Conversas, tudo junto. Até à próxima, eu sou o Vi Eu sou o Lebes, boa semana. e boa semana, bons investimentos.